Avancem as pesquisas, PPG com o FJF. Oi, gente, meu nome é Vanessa, eu tô aqui com a Laura, nós somos alunas do primeiro ano de mestrado do PPG Com da UFJF e eu vou perguntar um pouquinho para a Laura sobre a pesquisa dela, que fala sobre jornalismo em quadrinhos como suporte para reportagem investigativa. Ela vai falar principalmente das narrativas de mulheres em situação de risco. Laura, primeiro de tudo, eu gostaria que você explicasse pra gente melhor o que é o jornalismo em quadrinhos. Oi, Vanessa. O jornalismo em quadrinhos, na verdade, assim, estão surgindo novos estudos agora, mas na verdade é uma técnica bem antiga, já tinha alguns quadrinhos de antes de 1900, que ele é um jornalismo igual que tem aquelas histórias em quadrinhos, só que as histórias em quadrinhos são mais infantis, são reportagens naquele molde dos quadrinhos. Então tem todas aquelas representações das histórias em quadrinhos mesmo, igual aquela divisão em quadros, os balões, as falas, os letreiros, só que é uma reportagem real, assim, não é nada fictício. E são reportagens, assim, a maioria, das reportagens em quadrinhos feitas até hoje são na parte investigativa, e isso tem um porquê, que na verdade é a proteção da vítima. Então é isso que eu estudo, esse tipo de jornalismo que me interessa mais agora. E quais são os quadrinhos que você vai utilizar para o recorte da sua pesquisa? Eu estudo 3 quadrinhos. Todos eles são da agência pública, são publicados na agência pública, Um é da própria agência, que é o Meninas em Jogo, que conta a reportagem da exploração sexual de meninas no Ceará, na época da Copa do Mundo de 2014. O outro chama A História de Mira, que é uma menina nepalesa que entrou numa rede de tráfico humano. E o terceiro chama Pesadelos de Guantánamo, que é uma prisão em Cuba, e ele fala sobre as mulheres que trabalham nessa prisão. Elas não são nem prisioneiras, são as mulheres que trabalham na prisão. E todas as 3, apesar de serem jornalistas diferentes, serem quadrinistas diferentes, todas as 3 têm um tema em comum, que é o jornalismo investigativo. E, assim, são temas pesados que exigem, para uma reportagem grande, exigem muito tempo de apuração, e que os quadrinhos ajudam a dar, não uma leveza, porque os temas não são leves, mas ajudam a ficar mais tragável e que as pessoas consigam se identificar um pouco mais, porque aquela pessoa tem um rosto, aquilo tá tendo uma imagem na sua cabeça. Ah, que bacana. E você falou da agência pública, que esses quadrinhos são da agência pública. Você pode falar pra gente um pouquinho mais sobre a agência pública? Então, assim, na verdade, foi até uma coisa curiosa, porque foi muito sem querer que eu encontrei, assim, a agência, e foi daí que surgiu meu interesse pelo objeto. Foi em 2016, eu fui em um show no Rio de Janeiro, assim, nada a ver. Na época eu trabalhava numa revista independente que falava sobre música. E aí, por ser uma revista independente também, uma das diretoras falou assim: eu tô aqui no Rio, vai ter abertura de uma casa de jornalismo investigativo, dá uma passada aqui. E eu vi que era assim, na rua de trás onde eu tava hospedada. E aí eu fui lá. Essa agência já existia, ela foi uma agência fundada por mulheres, e ela estava abrindo a sede física em Botafogo, no Rio de Janeiro. E eu estava lá, passei lá na frente, fui assistir um pouquinho. Aí eu assisti uma palestra da Andréa Dipp, que é uma repórter que eu nunca tinha ouvido falar, assim, sinceramente. Mas eu ouvi ela falando, gostei muito do trabalho dela, mas assim, não deu em nada. Achei legal, mas fui pra casa. E logo depois apareceu uma reportagem no meu Facebook que eu achei super legal. Quando eu fui ver, era dela de novo. Aí depois, uma terceira vez que ela foi na Facom, que eu tinha visto, que eu tinha ido numa palestra dela, eu falei, poxa, já é a terceira vez que essa mulher aparece pra mim. Então, assim, eu senti que aquilo estava me dizendo alguma coisa. E aí eu fui pesquisar e eu encontrei esse Meninas em Jogo, que são esses quadrinhos dela, que ela fez junto com o Alexandre de Maio, que é um quadrinista também muito bom. E aí eu comecei a pesquisar ainda na época da graduação, e eu falei, achei super legal o tema. Eu falei, não, é isso, assim, é isso que... Foi daí que nasceu a minha pesquisa sobre os quadrinhos, e desde então eu não consigo imaginar estudando outra coisa, a não ser os quadrinhos. Igual eu falo da metodologia que é o Mota, por exemplo, que eu uso, eu falo assim, da minha metodologia, não é minha, assim, é que eu estudo
há tanto tempo que parece que a gente já se apropriou dela. Então, assim, da agência, eu já tive uma ligação forte, primeiro de admirar o trabalho dos jornalistas, que são assim, muito legais, por ser uma coisa independente também, bem diferente do tradicional, e acho que foi isso tudo que me chamou a atenção. E as duas outras reportagens não são da agência, mas elas foram publicadas na agência, e por elas terem tido uma tradução pela mesma pessoa, eu achei mais adequado do que eu fazer minha própria tradução. Às vezes alguma coisa se perde nesse meio do caminho. Poxa, que bacana isso, Laura. E por que mulheres em situação de risco? Qual o motivo desse recorte, dessa escolha? Assim, tem, como eu já falei, né, a maioria mesmo dos quadrinhos feitos em reportagem, assim, reportagem em quadrinho, eles falam sobre situações de risco, porque são temas que geralmente são mais difíceis, assim, de você falar numa reportagem. Por exemplo, na TV seria muito difícil falar, no caso, por exemplo, dessas meninas exploradas sexualmente no Ceará, o rosto delas não pode aparecer, a voz delas não pode ser escutada. Então, assim, você botar numa televisão uma pessoa borrada com uma voz distorcida, isso não te dá uma empatia muito grande, ao contrário dos quadrinhos. E as mulheres, assim, infelizmente, ainda hoje, elas são as maiores vítimas de qualquer tipo de violência, seja ela física, seja ela psicológica, igual o caso dessas mulheres da prisão. Elas não são prisioneiras, elas são trabalhadoras, e elas sofrem opressão por estarem trabalhando num presídio, que trabalham outros homens também, que se sentem superiores, mesmo exercendo a mesma função. Então, assim, eu acho que também é uma oportunidade de dar voz a essas mulheres, que acho que é justamente isso que o jornalismo em quadrinho faz, tentar dar voz às pessoas que não têm a voz no jornalismo tradicional. Eu acho que você já meio que respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, mas muito bacana. Que ponto que você acha que isso virou uma pesquisa? Que você sentiu que isso poderia ter potencial para virar uma pesquisa acadêmica? Eu acho que, assim, daria para fazer uma grande reportagem, mas, assim, eu não quero mostrar que uma coisa existe, porque isso existe. Eu não quero mostrar simplesmente que existe jornalismo em quadrinho. Eu quero pesquisar e saber como que isso é um fenômeno comunicacional novo que está surgindo. Então, assim, além de mostrar uma realidade, sabe? É mostrar como isso tem ganhado força, e isso tem sido, pelo menos para mim, assim, bastante evidente, porque principalmente nos últimos 5 anos, tem muitos prêmios de jornalismo investigativo, igual o prêmio Tim Lopes, tem sido vencido por muitos jornalistas que fazem quadrinhos. E agora o número de feiras, até vou numa agora em agosto, que vai acontecer em São Paulo. É uma feira internacional de quadrinhos e assim, tem 200 trabalhos. Então, assim, é super legal ver que isso está ganhando muita força, só que infelizmente ainda não tanto nos veículos mais tradicionais, porque é um produto caro, assim, os jornalistas precisam de muito tempo de apuração, são reportagens grandes, é caro para imprimir, então você não acha um jornal impresso, mas eu acho que, assim, mostrar como que isso é uma potência na área da comunicação como um todo, e não somente para o meu objeto. Laura, muito obrigada pelo seu depoimento, eu tenho certeza que você vai colher ótimos frutos da sua pesquisa, e boa sorte. Obrigada, Vanessa. Como nascem as pesquisas? PPG com o FJF.